Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimentar também os representantes da petição número 240/15 pela adoção da alternativa zero da linha de alta velocidade na sua configuração atual. Esta audição terá o seguinte formato: terão 10 minutos para uma primeira intervenção, depois os grupos parlamentares, querendo, farão também uma intervenção até 5 minutos e depois terão uma segunda intervenção, ou para responder a alguma dúvida suscitada por algum dos senhores deputados, ou então para acrescentar algo que queiram à vossa primeira intervenção. São 3 minutos, sim, com alguma tolerância chegará aos 5, certamente. Muito obrigado. Estão à vontade. Eu julgo que quem irá usar a palavra será o senhor João Vieira Veríssimo, sendo que, querendo também, o senhor Paulo Rogério Saramago terá também esse direito. Pode. Muito obrigado a todos. Para já transmitir a todos os presentes, senhores deputados, membros da Assembleia Municipal e demais presentes, que estamos satisfeitos por ser aqui ouvidos. É simultaneamente um reconhecimento de que as instituições democráticas funcionam e apraz-nos ver que as coisas podem, de facto, efetivamente ser discutidas com transparência. Estamos a discutir nesta audiência a nossa contestação ao ramal de Canelas. É importante dizer que não estamos a discutir o TGV, somos totalmente favoráveis ao TGV. Canelas, não confundir com Canelas Gaia, está inserida no distrito de Aveiro. Tem comboio desde 1864 este distrito. Melhor só mesmo Lisboa e à volta do Porto, uma vez que o comboio chegou vindo do Porto a Aveiro. Canelas tem um apiadeiro próprio desde 1902. Ali em cima temos as imagens mais conhecidas, a mais conhecida da estação de Aveiro, mas temos também a primeira estação de Estarreja, Coria e, cá mais abaixo, com a minha trisavó Ana a meio da fotografia, o apiadeiro de Canelas. Esta execução da linha de alta velocidade, e falamos do troço Porto-Soure, introduz algo de novo relativamente ao TGV que conhecemos desde 2008 e que estava subejamente maturado e que era um projeto credível. Introduz um ramal de acesso a Aveiro. Este ramal, nesta imagem que aqui vêem, que é um extrato do PDM de Estarreja, mostra-nos ali a vermelho eixos existentes, a cinzento, o mais à direita possível da imagem, um hipotético traçado do TGV, que estamos agora a tentar concretizar, é uma obra de expressão nacional e que desejamos, e depois ali, com uma expressão curvilínea a cinzento, passando em cima de Canelas, um S, que é este ramal. Este ramal depois, através da IP, viemos a perceber, é uma descodificação difícil para os moradores. Eu sou de ordenamento do território e sou projetista, estou habituado. As pessoas não percebiam sequer o traçado. Havia várias opções de ramal, com arcos de curvatura distintos. Havia 3 variantes. E aqui já aparece o ramal a uma cor mais azul ciano. Vemos esta configuração quando confrontada com a mancha de casinhas vindas da Carta Militar da aldeia de Canelas e um pouco mais a sul também da Fermelã. Mas, sobretudo, Canelas é onde há, de facto, um impacto muito gravoso. Começamos por dizer que o Governo não publicou medidas preventivas para esta linha, para este ramal, que nós saibamos não o fez. A Câmara Municipal de Estarreja não definiu espaços canal nos seus instrumentos de gestão territorial, como também sabemos. A Freguesia de Canelas e Fermelã não divulgaram esta ação. Isto é, eu encontro medidas preventivas em todas as obras, às vezes de expressão muito menor, e não nos foram transmitidas. Se há, não nos disseram. Ora bem, mais grave que estas medidas são as suas consequências. E estamos a falar do incumprimento de princípios básicos ao arrepio do RGICT, Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territoriais, e, sobretudo, a Lei de Bases da Política de Solos, que, obviamente, obriga municípios e entidades públicas a marcarem nos seus solos aquilo que vai acontecer. Eu, que vou fazer a minha moradia com o meu dinheiro, eu que vou instalar uma indústria, eu que vou fazer o meu negócio, ou eu quero cultivar milho ou ter uma atividade na biorria, tenho de saber que ali há uma área não edificandi, ou que ali há uma pretensão do Estado. Obviamente que aceitarei isso. Se não me transmitirem, perco confiança no Estado, nas autarquias, nas freguesias. É importante dizer que, como todos sabemos, todos andamos de comboio e queremos andar mais e mais depressa. Aveiro é dos sítios mais bem servidos de comboio do país. Isto é, apanha os urbanos, até de Coimbra, mas do Porto, apanha interurbanos, intercidades, e também o alfa pendular.
ainda melhor que muitos distritos deste país, um bom serviço de mercadorias. Isto é, ele não é bom, ele é débil, mas é o melhor que temos para oferecer atualmente. Não conhecemos fundamentação credível para Aveiro estar integrado na rede de alta velocidade. Ninguém nos disse porquê. Até porque em 2008 não estava. Sabíamos que as necessidades ferroviárias de quem mora no distrito, eu nem vou falar só de Canelas, nem só da Fermelã, nem do Rochico, nem de Salreu, falo do distrito. Estão devidamente acauteladas pela oferta da CP. Na realidade, a oferta até excede aquilo que efetivamente as pessoas procuram. Há de facto carências, mas no interior do distrito, e por exemplo, o caso da linha do Voga é impressionante. Existem até fações políticas e nós não temos, nem queremos, nem temos o interesse em politizar esta intervenção. Existem várias fações políticas que defendem há anos o rejuvenescimento da linha do Voga. Aveiro tem, de facto, um engarrafamento a nível de comboios, mas é a nível de carga. Aveiro produz. Temos Porto de Aveiro, temos indústrias em Estarreja, temos parque industrial a sul, em Sobreiro. É difícil exportar de Aveiro. A rede de transportes rodoviários é, de facto, insuficiente e também nos chocou que sempre que quisemos estudar com credibilidade este dossiê, não houvesse relatórios visíveis, números visíveis de bilhética da CP. Não são divulgados nos últimos relatórios, não conseguimos entender porquê. Mas fizemos os trabalhos de casa, fomos à Pordata e vemos um gráfico que é triste, mas que é o que existe, que é uma quebra constante de recurso à ferrovia. Temos de inverter isto, mas não desta maneira. O gráfico mais pequeno, que infelizmente não conseguimos ler bem, mas eu traduzo-vos, não é da Pordata, é da entidade britânica que estuda e que dimensiona a alta velocidade. Diz-nos o seguinte: o intervalo mínimo entre estações de alta velocidade é 150 km, menos que isso não há rendibilidade. Ponto. A encomenda, e quando falamos em PFN, falamos do Plano Ferroviário Nacional, como os senhores deputados bem conhecem, alicerça-se no bom princípio, a realização deste eixo atlântico. Contudo, estamos a desvirtuá-lo. O Estado desvirtuou, a IP desvirtuou. E começam a aparecer notícias que nos dizem o seguinte: a União Europeia está zangada porque financiou, está zangada e quer que alteremos o projeto. É para ser em bitola não ibérica, europeia, sob pena de perdermos o financiamento. Ou então pagamos-lo nós, porque substituir 23 centímetros de carril para o lado não se faz de um dia para o outro. São anos de trabalho e, sobretudo, de despesa com interrupção das linhas. Eu não conheço outra forma a não ser com autocarros a gasóleo. Falamos, portanto, deste incumprimento básico das redes transeuropeias. É um regulamento, ele existe. E estamos a iludir um financiador. Isto está a travestir, e perdoem-me a expressão, um outro problema grave que o país, e não vamos politizar porque houve governos de todas, enfim, mais do que uma cor neste país, o Estado não conseguiu resolver o engarrafamento da linha do Norte. Não foi capaz de o fazer. A linha do Norte teve anos, décadas, com alfas andarem a 30 km por hora ou a 20, ou até pararem com pessoas a saírem para comerem pêssegos porque estava calor. Não conseguiu quadruplicar a via, não conseguiu resolver o problema da carga. A linha continua no estado quase pós-revolução industrial inglesa. Se apanharmos um comboio em Inglaterra ou em Bruxelas, vemos a quantidade de linhas que há nas vias principais. A readaptação da bitola, como vos disse, é infernal e, tal como disse nesta Câmara, efetivamente, isto desvirtuou aquilo que o Plano Ferroviário Nacional defendia. O ramal de Canelas, que é o que nos traz aqui, a contestação ao ramal de Canelas, traduz-se por isto num problema gravíssimo. Ele pode vir a ser obsoleto. E pode vir a ser obsoleto quando, em 2030, acossados pela União Europeia, os nossos governantes mudarem atabalhoadamente o perfil da via. E o que é que vai acontecer? Esta via é um falso TGV. Serve para a IP e para os comboios de Portugal circularem melhor. Mas está disfarçada de TGV. E, portanto, quando de facto esta linha falsa de TGV passar a ser verdadeira, esperemos que sim, o ramal de Canelas vai unir uma linha que tem uma bitola ibérica a outra que não o tem. Não vai servir para nada. É, de facto, triste que haja uma obra com obsolescência tão programada e que custe tantos milhões de euros. A nível de danos, o capítulo 5 desta intervenção, que eu concebi para durar 10 minutos, mostra-nos o quão cerceada está esta aldeia, delimitada a este e a oeste por vias de grande expressão, A1, A29, Nacional 109 e a que faz mais ruído, a linha do Norte. Agora vamos ter este ramal a sul. Estamos reféns de um ramal que vai ser obsoleto. Canelas, tal como outras localidades abrangidas pela biorria e por outros diplomas que irei explicar a seguir, tem fauna e flora raras e há exemplares que só são avistados ali.
Estas redes de natura, reservas florestais, que são zonas de proteção especial, diretivas a habitats e a biorria, decorrem de um esforço intermunicipal de bons autarcas para fazerem o PIOT, este Plano de Ordenamento de Território, intermunicipal, de facto. Estamos a violar perímetro urbano de uma aldeia, estamos a desregrar um ecossistema protegido e estamos a ignorar coisas que nasceram em 2000 com muito esforço de muitos políticos e de muitos cidadãos. A anterior proposta, como veem, não tinha ramal nenhum. Ela está ali, é de 2008, Canelas, Salreu, Fermelã, Rochico, a ria, o ecossistema, as linhas de água passavam ao lado. Não há minoração de custos, que é o grande argumento da IP, é o mais barato que é possível. A caracterização ao território está errada por parte de quem a fez, por parte do ateliê que a fez, que se chama ArcPais e que foi contratado, descobrimos no portal base, por um ajuste direto por mais de 400 mil euros, sem critério material. Portanto, achamos estranhíssimo que isto aconteça. Pior, o link das peças de procedimento nem sequer está ativo. Nós estimamos o valor em 40 milhões deste ramal. 40 milhões que poderão, muito provavelmente, ir para o lixo. Terão de ser demolidos no futuro. 40 milhões porque a obra atualmente ascende a 7 ou 8 mil milhões de euros, segundo a atual tutela, o atual secretário de Estado. Esta é a paisagem que estamos a querer destruir. O Bocage, um dos únicos locais do país onde há, os canais da ria, e porque não falamos só em bichinhos, nós somos pessoas, temos lá casas, temos lá família e herança. Há pessoas que usam a ria, que deixou de ser um aterro de entulho e passou a ter o biorria. Passou a ser a Rede Natura 2000 e a Habitat das Aves. A Habitat das Aves é o nome técnico que a União Europeia dá ao programa. Quisemos ir mais além, não é só dizer mal dos técnicos, eu também sou técnico. Fizemos 3 propostas de ramais diferentes. 2 delas são extremamente credíveis. Uma vai demolir 0 casas, outra vai demolir uma volumetria que hoje é um aviário. Não é, Rogério? A linha A e a linha B, como podem ver, atravessam muito menos áreas sensíveis, que estão ali marcadas, e traduzem-se numa igual aproximação válida e credível ao futuro eixo do TGV, marcado a preto, mais à direita. A APA, que merece os últimos slides da nossa apresentação, e estamos já a exceder 1 minuto o nosso tempo, acompanhou este processo. A APA não contribuiu para a valorização do ambiente ao imiscuir-se, ao evitar dar opiniões sobre o ambiente. Foi silenciada. Não justificou o porquê de um projeto único sem alternativas, nunca defendeu os regimes de proteção ambiental, não tornou públicos os acessos e contributos dos participantes, silenciando muitos deles, e priorizou simplesmente a meta de tudo isto, uma simples declaração de impacto ambiental. 0 trade-off para a população. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado. Terei agora a palavra aos senhores deputados, que assim o queiram intervir. A senhora deputada Regina Bastos já manifestou esse interesse. O senhor deputado Carlos Barbosa também. O senhor deputado também? Ok. Vamos começar então pela senhora deputada Regina Bastos, que também conhece bem esta região e este problema. Muito obrigada, Sr. Relator, colega Hugo. Agradeço a exposição que fez, que já não é novidade para mim. Eu sou Presidente da Assembleia Municipal, para além de exercer o cargo de deputada desde março passado. Sou de uma das autarquias, Presidente da Assembleia de uma das autarquias afetadas por este traçado, a autarquia de Estarreja, e tivemos a ocasião de termos uma sessão dedicada a este assunto, em que intervieram a população, os peticionários, um deles aqui presente, se não estou em erro, os 2 presentes, e a autarquia está muito a par desta situação, que para além dos contornos técnicos e ecológicos e ambientais e financeiros e até de escolha de modalidade técnica no que respeita à bitola, tem uma componente emocional importante. Uma componente emocional que tem a ver com os habitantes do concelho, que serão afetados nas suas propriedades por este traçado. Na altura, essas várias componentes ficaram muito bem explicadas e muito bem balizadas nessa sessão. A atitude da Câmara foi publicitada também,
e os peticionários estão, muito legitimamente, a levar aos representantes da Assembleia da República estas preocupações que, para além de serem preocupações locais, têm outras componentes que não são estritamente locais. Por isso, eu tenho aqui uma situação de interesse, e porque tenho uma situação de interesse e possa não ver a questão na sua dimensão que se impõe de isenção e imparcialidade em relação ao todo da questão que é abordada, agradecia de novo a exposição, o labor para trazer esta petição e este assunto à Assembleia da República e deixaria aos meus colegas a continuação do posicionamento relativamente a esta matéria e, se me permitem, em delicadeza, eu terei que me ausentar porque tenho a seguir uma reunião, mas os meus colegas transmitir-me-ão o desenrolar da situação. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhum mais deputado vai usar a palavra? Sr. Deputado Carlos Barbosa. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer aos peticionários, e neste caso, em concreto, ao Sr. Tiago Miguel Gassman, pela petição que nos traz cá e que, de certa forma, louvo, porque afinal não somos os únicos que nos costumam ou que nos querem apelidar os velhos do Restelo. Velhos do Restelo, mas noutro tipo de sentido. Ou seja, o Tiago, se me permite... João? Peço desculpa, como estava cá no início, não tive essa oportunidade de reter essa situação. Olhando, vocês trazem aqui vários pontos em que contestam em tudo. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para a própria petição, olhamos e vemos que vocês são contra o TGV. Mas depois, quando vamos esmiuçar, olhamos que, espera aí, eles não são contra o TGV, eles são contra a forma como o TGV está a ser construído, com a especificidade que vocês trazem no ramal de Aveiro. Mas vocês abordam aqui vários temas e que são temas completamente pertinentes e que trazem depois também questões no âmbito internacional que nos vêm ajudar depois aqui outras questões. Mas eu gostava de fazer aqui também um contexto histórico, também para que a gente reveja que esta circunstância da bitola não foi só agora que foi decidida pelo PS. A bitola europeia estava decidida, se não me engano, desde 2003, que assim o era decidida. E que, posteriormente, de informação que se retém, devido àquilo que o país passou no âmbito da bancarrota, em 2013, Pedro Passos Coelho rasgou os acordos da Figueira da Foz, que tinha com o governo espanhol, e a partir daí ninguém quis saber, ninguém olhou para aquilo, nem pouco mais se fez, seja do que for no âmbito da bitola. Olhamos depois, como disse o Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, de que vamos construir em bitola ibérica porque assim estamos a eliminar a concorrência, mas depois esquecemos que a própria bitola ibérica depois está-nos a trazer problemas que estão-nos a acontecer agora, que é as comparticipações por parte da própria Comunidade Europeia na construção desta linha férrea. Que nós poderíamos ter comparticipações na casa dos 80% e 90%, como tem outros países da Europa, e, por exemplo, para este âmbito já da linha de Porto-Lisboa, nós temos na casa dos 40%. Estamos a deitar dinheiro fora, estamos a pôr dinheiro dos contribuintes em jogo e, infelizmente, a própria comunicação social, pronto, se calhar anda desatenta e não lhe interessa este tipo de questões, que são de suma importância para todos nós. É lógico que isto é um projeto pesado, tem que acontecer, e nós já tivemos uma audição anterior no âmbito de Santarém e é muito difícil para terminar. E a albergaria também. Albergaria, não é? Exatamente. E que é muito difícil estes pontos, havendo já alguns contextos, e que certamente este ponto já está no âmbito da concretização, voltarmos atrás. Mas eu penso que ainda, no vosso caso, como se não me engano, isto ainda é na fase
na fase 1, mas é uma fase que ainda não existe uma concretização de terreno, que possa ser feita alguma alteração a nível do acesso. E também no âmbito ambiental e do âmbito também das tradições e das vivências das pessoas, acho que deve haver alguma consideração. E o ponto que lhe pergunto é o porquê disto tudo a nível da APA não ter, ou de certa forma, pelo que nós percebemos, aquilo que nos traz aqui, a APA nem foi tida em conta, simplesmente assinou por baixo alguém que fez aqui um trabalho e gostaria que nos explicasse um bocadinho essa parte. Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar os peticionários. Eu não tenho muito a acrescentar, vejamos, aquilo que trouxe e agradeço muito a exposição, foi técnica, certamente ossos do ofício, como teve a oportunidade de dizer. Não conheço em detalhe os projetos, mas reforçar um par de coisas. A primeira é o apoio do LIVRE à alta velocidade em Portugal. Aliás, olhando, se tivéssemos um mapa só da ferrovia de alta velocidade da Península Ibérica, Portugal não existiria quando vemos um megacorpo super centralizado em Madrid, do lado espanhol. E eu, se posso até partilhar uma nota pessoal, porque sou casado com uma mulher espanhola, fica mais rápido ir a Madrid levando-me alguém à Galiza, onde eu apanho alta velocidade para chegar lá em menos de 2 horas, do que de qualquer outro modo. Portanto, é isto que Portugal perdeu por não ter investido quando deveria ter investido na alta velocidade. E a vossa petição toca em muitos pontos, e se calhar ainda antes disso, ainda há uns dias vimos que a CP registrou um máximo de passageiros de 25 anos. Portanto, há uma nova procura pela mobilidade ferroviária. Eu quero crer que também, graças ao LIVRE e à nossa proposta de passe ferroviário nacional, que foi aprovada, mas eu tinha 2 perguntas e um comentário. Primeiro, em relação à bitola, esta é uma questão que vem muitas vezes à baila, mas que não é uma questão propriamente dita, nem sequer o é na própria Comissão Europeia. Eu estava a rever aquela notícia que partilhou ali, e nessa mesma notícia é dito por um dos responsáveis, que fala a título pessoal da Comissão Europeia, que nada impede que a construção avance na bitola ibérica e que depois, se houver essa necessidade, se adapte à bitola europeia. E aqui o grande problema, na realidade, foge das mãos portuguesas. É que se nós construíssemos desde o início em bitola europeia e tivéssemos a linha de alta velocidade pronta daqui a um par de anos, nós chegaríamos à fronteira com a Galiza e o comboio não poderia andar, porque desse lado espanhol a bitola é a ibérica. Na Galiza, na linha da Galiza, pelo menos é a bitola ibérica. Portanto, e haveria exato. Eles depois têm a zona de Barcelona, que já tem a bitola... Sim, já tem a bitola europeia. Pronto, acho que é um problema. E há também, no caso espanhol, olhando para o caso espanhol, aqueles adaptadores, estava a faltar o termo técnico agora, que permitem aumentar os tais 20 e poucos centímetros para a bitola europeia. Mas a minha questão é precisamente sobre o ponto que me interessa particularmente, até porque represento aqui um partido ecologista, que é em relação àquilo que foi o vosso contributo ou não, a vossa participação no estudo de impacto ambiental, referiu muito por alto, e o que é que conclui daquilo que foram as conclusões do estudo de impacto ambiental e se estão ou não refletidas as preocupações que referiu aqui ao DLEV. Muito obrigado. Obrigado, Srs. Deputados. Daria então a palavra aos peticionários, ao Sr. João Veríssimo e também, se usar a palavra, o Sr. Paulo Saramago. Muito obrigado. Obrigado. Eu, se calhar, uso a palavra primeiro, depois complementas ou acrescentas. Relativamente às questões, eu começo cá pelo fim, que é mais fácil, do deputado Jorge Pinto. Efetivamente, eu gosto e defendo, todos nós, o recurso ao comboio como meio de combater a descarbonização, como meio de eficácia de mobilidade, como uma alternativa clara ao avião, ao automóvel, ao transporte próprio, efetivamente, que deve a todo o custo ser combatido. Mas também eu relembro que, conhecendo nós os dois bem Espanha, Espanha já tem 4.000 quilómetros de bitola europeia, não ibérica. E, efetivamente, se calhar é por questões comerciais e de sobrevivência, também do lado espanhol, que não chegam já à fronteira. Estas coisas têm de ser vistas globalmente. 4.000 quilómetros é uma grande rede já. Eu sei que Espanha é muito maior que Portugal. Tem mais habitantes, tem mais atividade comercial, mas eles estão a cautelar isto e nós não. O que o Sr. Deputado, e bem, e fico contente que tenha lido a notícia, ainda que o nosso PowerPoint tenha links, portanto basta clicarem e chegam à notícia. O que as notícias dizem,
quer a do I, a outra acho que é mais disfarçada, é que de facto a União Europeia admite que pontualmente se possam fazer linhas de uma rede transeuropeia não com a bitola definitiva, mas tem de ser justificado e tem de haver um caso de necessidade. Estes casos de necessidade não se coadunam com fazer obras de arte que acabam com ecossistemas e que destroem aldeias para depois ficarem obsoletas. Então haja planeamento. E nós não conseguimos aceitar uma oscilação de raciocínio e de pensamento de 2008 com estudos muito maturados, aí sim com os procedimentos todos feitos, com consultas públicas, com tempos de escrutínio técnico, para um projeto feito, como vimos, contratado em 2021, defendido em 2022 e 2023, e que aparece como alternativa única, não há discussão. Mas eu não tenho nada contra aquele ateliê e as outras empresas que foram contratadas, nem os conhecemos. Temos a dizer o seguinte, são ajustes diretos brutais, sem critério material, critério valor. Achamos estranhíssimo, até ao abrigo do CCP, temos todos à vontade para falar de CCP aqui, acho eu, achamos isto estranho. Não se encontra justificação para isso. No meu caso específico, nós somos proprietários de uma casa histórica na aldeia de Canelas, que usamos, não usamos para alojamento local, é mesmo nosso e vamos lá, passa lá a vida. Também temos um terreno, que por acaso é um pinhal. Este estudo diz-nos que é eucaliptal. E trata toda aquela colina que separa, isto é muito dedicado, esta discussão não tem de saber, que separa Canelas da Fermelã e do Rochico, e tratam como eucaliptal. Eu, se tiver preocupações ambientais, que também, enfim, também as tenho, obviamente digo, ok, tudo bem, não interessa, é relevante. Não é eucaliptal, é pinhal, há carvalhos, há lucanos, há espécies protegidas, há arbustos raros e há linhas de água naturalizadas. Aliás, naturais, não naturalizadas, naturais, que é uma coisa rara neste país, começa a ser cada vez mais rara. Relembro que a APA escrutina em qualquer projeto, em qualquer PU ou PP, planos de pormenor, planos de urbanização, escrutina qualquer linha de água. Ai de nós, técnicos, que entreguemos um loteamento com uma linha de água diferente do que está na Carta Militar. Ai de nós. Neste caso, como o Governo, aparentemente, ou o IP, não sei, não me interessa, alguém determinou que a APA ia acompanhar este processo, e se calhar acompanha estes processos grandes, não vou dizer que não tenho teorias da conspiração. Na realidade, eles silenciaram-se e nós assistimos. E o Rogério depois pode complementar, ao silêncio da APA, quando nos interpelámos e dissemos quais é que são as vossas preocupações ambientais com o Distrito e com o Conselho e com a Freguesia. Não as tinham, nem quiseram falar. Mas, não nos ouviram, sim, não nos ouviram. Relativamente ao deputado Carlos Barbosa, porque é que a APA assinou por baixo, nós não encontramos, portanto, outra justificação senão orientações governamentais ou da IP. Achamos estranho que a APA diga que as apresentações são o que há. Portanto, eles dizem-nos que a discussão pública não existe e que há apenas divulgação. Em Ovar, no Porto, fomos confrontados com divulgação de um projeto. Quer dizer, não há nenhum engenheiro civil ou arquiteto ou engenheiro do território ou paisagista que só faça um projeto. A IP fez um projeto, contentou-se com o mínimo dos mínimos. Pautou-se por algo que achamos, sem ataques pessoais, que é medíocre, que é fraco e que não tem fundamento. E, portanto, choca-nos que a APA, que tanto importuna municípios, e infelizmente a nossa deputada autarca já se ausentou, de repente seja algo bipolar e de repente mude o seu diapasão. Vamos lá rapidamente à atribuição do estudo de impacto ambiental como positivo e vamos fazer um ramal que não vai servir para nada daqui a, se calhar, a 10 anos. Rogério, queres dizer mais alguma coisa? Queríamos dizer outra coisa. Esqueci-me de o dizer e espero estar dentro dos 10 minutos. O Rogério está aqui não só como peticionário, não só como morador de Canelas, não só como alguém que se dedica ao cultivo de espécies autóctones e de cereais, coisa que deixou de acontecer há décadas e voltou a trazê-lo, não só que se dedica à reabilitação de património edificado. O Rogério foi a primeira pessoa da comunidade a descobrir o que se estava a passar. E agora, senhores deputados, eu chamo a vossa atenção para o facto que é de facto surrealista. Imaginem chegar ao vosso logradouro aqui em Lisboa, ou nos arredores, ou à casa de campo ou da família nas Beiras, ou no Algarve, ou no Alentejo, e encontrarem a geocontrolo em querer entrar no vosso terreno e a fazer sondagens sem vos consultar. É isto que está a acontecer em Canelas e que acontece há um ano. Ainda antes das consultas públicas aparecerem, ainda antes da plataforma Participa estar ativa. Foi assim que descobrimos isto. Isto é escandaloso. Eu não gosto de temporar as coisas, acabam por perder um bocado o significado e as pessoas desfocam-se, mas é escandaloso. Não há forma mais concreta de tratar isto como um profundo desrespeito pela população.
nós somos totalmente favoráveis ao superior interesse público e à linha do TGV. A petição foi talvez demasiado técnica e o peticionário número 1, Tiago Gassman, quis muito entrar por aí porque achou que era a forma de atingir mais depressa aos propósitos e de tornar a petição mais visível. Efetivamente, o nosso problema é com o ramal. Para mim, se economicamente me vierem dizer que a linha do TGV é bem do país, é em bitola europeia, tudo bem. Não tenho problema nenhum com isso. A questão é que, ao sabermos que há uma transição de 23 centímetros para a esquerda e a linha fica mais estreita, de facto, este tipo de obra de arte, que é de facto horrorosa, de arte não tem nada, é uma obra horrível e que vai desvirtuar tudo o que é paisagem ali e que vai introduzir ruído e vibrações e poluição. Há poluição. E tem uma pegada ecológica gigantesca, como sabemos, não é? Gigantesca. De facto, serve para zero. Provavelmente será demolida e ficará em obsolescência o resto da sua vida. Com isto, há expropriações, e não é o meu caso, não vou ser expropriado a não ser do Pinhal, mas há pessoas que estão em risco de perder as casas, de facto, e que não vão encontrar alternativa a não ser ficar com aquele dinheiro e irem para um apartamento, não é? Quando são pessoas que são dali e estão ali há séculos, as famílias estão dali. Não são pessoas que oportunisticamente ali tenham chegado ou que estejam a tirar partido de alguma coisa, são pessoas que são dali. E, portanto, esta é o nosso argumentário e queria também que soubessem a forma como a população soube desta situação. Muito obrigado. Resta-me agradecer aos peticionários, a toda a explicação que aqui nos trouxeram. Penso ter sido bastante útil para... Muito obrigado. Para a Comissão e para todos os deputados. Portanto, resta-me bastante agradecer. São meus conterrâneos, portanto, ainda é um gosto maior tê-los aqui e agradecer, evidentemente, a todos os deputados, dando assim terminada esta audiência.